Então, exercício... Professor. O exercício 3 pede a negação lógica da sentença se tenho dinheiro e estou de férias, então viajo. Então, ó, é uma sentença condicional, né? Do tipo se, então. E o problema pede, aí dá as opções aí, né? Ele pede qual das opções corresponde à negação lógica dessa sentença aqui. Bom, uma sugestão é tentar fazer uma tradução dessa sentença que está escrita em português para sentença usando aí os conectivos e tal, para simplificar, tá certo? E aí a gente, a partir daí, você meio que se abstrai da sentença em português propriamente dita, aplica só essas definições e equivalências que você conhece, chega lá numa resposta, aí volta para uma sentença em português e olha as opções, para ver se acertou, se achou alguma coisa que apareça lá. Como há mais de uma equivalência, de sim, então, de etc., essas questões, às vezes, podem ter mais de uma resposta possível, né? Porque eu posso escrever uma resposta assim, ou posso escrever uma sentença equivalente àquela. Tá certo? Então, fica um aspecto completamente diferente, mas são sentenças logicamente equivalentes. Mas vamos lá. Eu vou usar aqui a letrinha D para substituir eu tenho dinheiro, é uma sentença, né? Vou usar a letrinha F para representar eu estou de férias, e vou usar a letra J para representar eu viajo. Entenderam o que estou falando? Vou usar a letra D para representar tenho dinheiro. Vou usar a letrinha F para representar estou de férias. E vou usar a letrinha J para representar viajo. Então, usando essa representação aqui, a sentença que foi dada pode ser escrita assim, né? Se tenho dinheiro e, conectivo E aqui, ó, e estou de férias, não é? Se tenho dinheiro e estou de férias, então viajo. Certo? Então, estamos representando a sentença aí que foi dada, usando umas letrinhas para representar as proposições simples que aparecem e os conectivos que a gente aprendeu. Pronto. O que nós queremos mesmo, hein? Então, a sentença que foi dada é uma sentença desse tipo, logicamente falando. O que o problema pediu? A negação dela. Então vamos lá. Então eu quero fazer a negação. Pessoal, qual é o conectivo principal aqui dessa sentença? É o se então, né? É se, aquilo tudo lá. Então, esse J aqui. Então, isso aqui é um se então. Então eu vou fazer a negação de um se então, de uma implicação. Como é que é a negação? Aqui, ó, aí está aqui em cima, olha. Como é que é a negação de uma implicação? Como é que é?
você afirma o antecedente P e nega o consequente. É assim que se faz negação de uma implicação. Então, a negação, vou botar aqui, a negação dessa sentença, ela não é um sim, então, uma implicação? Como é que faz negação de implicação? Repete o antecedente, repete o antecedente e nega o consequente. Então, seria D e F e não J. Tá certo? Repete o antecedente e nega o consequente. Vamos olhar as opções. Vamos ver se tem essa opção aí. Essa sentença dita do jeito que está aqui, voltando para o português, como é que seria? Tenho dinheiro e estou de férias e não viajo. Tem essa opção aí? B de bola, né? Olha lá. Tenho dinheiro e estou de férias e não viajo. Tá certo? Isso corresponderia aí à opção B de bola. Pessoal, essa é a questão de concurso aí, né? Eu peguei algumas questõezinhas de concurso aí que a gente... os concursos agora, muitos têm provinha lá de raciocínio lógico, né? E aí... Gosto de jiló e não gosto de quiabo. Eu gosto dos dois, mas... Uma sentença logicamente equivalente à negação da sentença dada de novo, ele está dando a sentença, está pedindo uma sentença que seja logicamente equivalente à negação dela. Bom, gosto de jiló então, 4. Gosto de jiló e não gosto de quiabo. Bom, então tem um conectivo E aqui, né? Pronto, eu vou usar a letra J para representar essa primeira proposição aqui, gosto de jiló. Bom, aqui é uma negação, não. Vou usar Q para representar gosto de quiabo. Então, vou usar J para representar gosto de jiló. Vou usar Q para representar gosto de quiabo. Então, a sentença que foi dada pode ser escrita assim, né? J, gosto de jiló, e não que. Não gosto de quiabo. Essa é a sentença que foi dada. O problema pede a negação dela. Bom, aí, negação do E. Negação do E, já apaguei. Não apaguei, está aqui. Negação do E é equivalente aqui. É o ou das negações. Então, é não J ou que. Certo? Não J ou que.
Pronto, agora você começa a operação marcar a resposta certa, a questão múltipla escolha. Bom, tem a opção aí que diz não gosto de jiló ou gosto de quiabo? Tem aí, não? Não gosto de jiló ou gosto de quiabo. Não tem. Opa, aí já ficou nervoso, né? Falou, pô, será que fiz certo? Será que não fiz certo? Fez certo. Aí começa a entrar aquilo que eu falei, olha, por isso que saber essas equivalências, né, por exemplo, numa questão como essa aí, essa opção escrita desse jeito não aparece aí. Então, provavelmente, tem uma outra opção aí que representa uma sentença logicamente equivalente a essa. Tá certo? Aí, olha essa equivalência aqui, ó. Ó, não P, essa questão é difícil, né, pessoal? Não P ou Q é equivalente a quê? Se P, então Q. Então, não P ou Q é equivalente a se P, então Q. Então, dizer essa sentença aqui, ó, não J ou Q é equivalente a dizer se J, então Q. Então, é equivalente a se J, então Q. Ou seja, é equivalente a se gosto de jiló, então gosto de quiabo. Procura aí ver se tem essa opção. Não tem. Ih, agora fiquei mais nervoso ainda. Se não tem, então é porque a opção correta é alguma outra sentença equivalente. Vocês conhecem alguma outra equivalência? Agora eu tenho uma sentença condicional. Conhecem uma sentença, uma outra equivalência do condicional? Conhecemos, né? A contrapositiva. Não, a contrapositiva é equivalente ao... Então, se J, então Q, também é equivalente a quê? A se não Q, então não J. Se não gosto de quiabo, então não gosto de jiló. Tem essa aí? A última opção, né? A letra E. Se não gosto de quiabo, então não gosto de jiló. Pessoal, concorda que querer responder uma questão dessa, usando o seu bom senso, eu estou falando do seu, mas é o meu também, não vai funcionar, ou dificilmente vai funcionar. Não é? Você tem que se abstrair do português aí, porque senão você se enrola todo e não vai a lugar nenhum. Né? E aí usar essas equivalências lógicas. Bom, espero que tenha sido útil. Espero aí numa outra oportunidade poder avançar um pouco mais, porque a gente aqui não falou nada de predicados, né? Por exemplo, os quantificadores, né? Ou qualquer que seja, existe, tal, porque aí já é cálculo de predicados. Se houver oportunidade, a gente pode fazer isso aí numa outra aula. Obrigado aí a todos, um abraço.